Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News, e no episódio especial de hoje vamos falar sobre os impactos do coronavírus no mercado editorial e livreiro. Esse podcast é um oferecimento da MetaBooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro, e da Outbooks. Dê ouvidos à sua imaginação e escute audiobooks. Já ouviu falar de POD? Significa impressão sob demanda, e nossos parceiros da Livro são referência na tecnologia no Brasil. Permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Deixe seu catálogo 100% disponível e não perca nenhuma venda. Umlivro.com.br. Eu sou o Fábio Rara e estou aqui com Thalita Facchini. Tudo bem, gente? O programa de hoje teve o roteiro feito por Leonardo Neto e pela Thalita. Esse é o programa do dia 20 de março, gravado no dia 19. Hoje nós vamos falar sobre o surto do coronavírus, que começou na China, mas hoje já atinge 159 países em todos os continentes do mundo. Tornou-se um grande problema global. Mais de 200 mil pessoas já foram contaminadas e esse número cresce a cada dia. O poder de transmissão do vírus, que causa problemas respiratórios graves e pode levar à morte, é tamanho que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar no último dia 11 uma pandemia, ou seja, que a doença já se alastrou para todo o mundo. Além das consequências à saúde pública, o coronavírus tem produzido efeitos na economia mundial. Numa escala que vai de 0 a 10, onde 0 significa está tudo bem, vai passar rapidinho, e 10 é fudeu geral, o mundo inteiro tem condições de entrar em recessão, o efeito do coronas na economia está em 5. Essa escala foi criada pela Bain Macro Trends, consultoria que busca identificar tendências que podem afetar a economia global. A recomendação no estágio 5 é ativar procedimentos de contingenciamento. Essa mesma consultoria avalia que o impacto no PIB mundial seja de menos 4, podendo chegar até menos 23%. Ela estima ainda que os Estados Unidos têm 53% de chance de entrar em recessão. As indústrias mais afetadas a curto prazo são de alimentação e entretenimento, por razões óbvias. A recomendação é que as pessoas fiquem em casa. Ficando em casa, as pessoas não circulam. Se elas não circulam, elas não vão a restaurantes, teatro, cinema. Não consomem como consumiriam em situações normais. Por outro lado, estabelecimentos comerciais também precisam proteger a sua força de trabalho e aí começa o espiral. Gigantes como a Nike e a Apple já tomaram a decisão de fechar suas lojas pelo mundo. Por aqui, Rio de Janeiro, Goiás e mais recentemente São Paulo já decidiram, vão fechar seus shoppings. E a partir desta sexta, dia 20, todo o comércio será obrigado a fechar a cidade de São Paulo, seja por determinação ou recomendação de seus governos estatais. Boa parte das livrarias de rede estão localizadas nesses centros comerciais. O impacto nas vendas deve ser enorme e isso afeta diretamente a indústria do livro. Nunca é demais dizer que boa parte das livrarias estão instaladas em estabelecimentos como estes. Por isso, nossa equipe foi virtualmente às lojas para ouvir esses editores, livreiros e analistas que juntos conseguem dar um panorama do cenário atual e ainda fazer previsões para o que pode vir por aí. Lembrando que as entrevistas foram gravadas na quinta-feira, dia 19. Então os dados e informações se retratavam aquele momento. Alguma mudança pode ter ocorrido a partir dessa data, né? Uma das primeiras pessoas na porta de que batemos foi a economista Mariana Bueno. Ela é uma profunda conhecedora da economia do livro e está à frente da pesquisa, produção e vendas do setor editorial brasileiro, a partir desse ano tocada pela Nielsen. Vamos ouvi-la? Bom, a economia mundial passa por um momento de forte retração, acho que está todo mundo acompanhando. As consequências dessa retração, precisar, os impactos dessa retração, ninguém consegue fazer ao certo, porque ninguém sabe exatamente quanto tempo essa situação vai perdurar. No mercado do livro, o impacto mais nítido, mais imediato, é claramente a redução da venda de livros físicos, da venda de livro em canais físicos, né? O fechamento de shoppings em São Paulo deve causar um impacto ainda mais negativo em relação a isso. Isso faz com que as pessoas imaginem que vai existir um crescimento
da venda de livros nos canais online. Acontece que em momentos de muita incerteza como esse que a gente está vivendo, as pessoas tendem a tesourar os seus recursos, ou seja, elas tendem a guardar o dinheiro e gastar apenas com insumos básicos. Então não dá para saber ao certo se vai haver de fato um crescimento expressivo na venda de livros pelos canais online. Além disso, é muito difícil a gente imaginar que a venda pelos canais online capturem toda a venda realizada pelos canais físicos. Outra coisa que pode acontecer é o aumento da venda de conteúdo digital, né? Seja no formato de e-book, seja no formato de audiolivro ou qualquer outro tipo de formato disponível aí no mercado, né? As pessoas estão em quarentena, as pessoas tendem a evitar contato físico e essa pode ser uma boa alternativa. Outro impacto diz respeito à produção de livro, né? As editoras devem diminuir o número de exemplares produzidos, né? Deve haver uma redução de tiragem. Porque é muito difícil que elas continuem produzindo sem saber qual o real impacto na venda dos livros e significa arcar com possível estoque. Então, eu não acho que elas vão continuar imprimindo da mesma maneira, né? Me parece óbvio que vai haver uma redução na tiragem. Vocês do Publish News me passaram um dado muito interessante. No início desse ano, houve um aumento significativo no anúncio de empregos dentro da cadeia do livro em relação aos números do ano passado, né? Obviamente, isso não vai continuar, né? Ninguém vai contratar ou vai abrir uma vaga num período de quarentena. Então, esse é um outro fator que eu acho que é importante a gente estar olhando. Quando eu soube que ia participar do podcast, eu conversei aqui na Nielsen e me passaram informações preliminares do Bookstand de 2 países europeus. Na Itália, na segunda semana de lockdown, ou seja, quando todos os estabelecimentos estão fechados, né, só estão abertos estabelecimentos que vendem insumos básicos, estima-se que houve uma redução de 75%. Na Espanha, essa queda é estimada em 10%. Lembrando que, na Espanha, o lockdown começou na última quinta-feira. Então, em boa parte da semana, você ainda tinha estabelecimentos abertos e as pessoas circulando na rua, né? Então, é bom ressaltar que há uma diferença bem grande do caso espanhol para o caso italiano. Ressaltando também, novamente, que essas informações são preliminares, esses números não estão fechados, tá, gente? Mas essa é a estimativa que a gente tem até agora. Apesar desses números super catastróficos e desse resultado muito ruim, é da Espanha que vem uma informação bem interessante e, do meu ponto de vista, bem importante. Houve um crescimento expressivo no canal supermercado, né? Com a venda de livros no canal supermercado. Estima-se que esse crescimento tenha sido, na média, 35%. Eu acho que essa informação é importante, eu acho que pode ser uma alternativa para o mercado brasileiro. Eu acho que a gente pode pensar que o sujeito está em casa, de quarentena, ele sai pouco, ele não circula, ele vai até o supermercado e, de repente, ele dá de cara com uma prateleira de livro e ele pode levar 1, 2, 3, por que não mais? Então, eu acho que, apesar da situação ser bem incerta e de um pessimismo generalizado, a gente pode encontrar algumas alternativas que, obviamente, não vão repor a venda de livros, não vão fazer com que o mercado cresça, mas que talvez a gente consiga conter essa queda. Todos esses fatores que eu levantei aqui, se confirmados, né, obviamente serão refletidos na pesquisa Produção e Vendas do próximo ano. Bom, é isso. Muito obrigada, gente. Se cuidem e fiquem em casa. O panorama da Mari não é muito animador, né? Mas, quando ela cita a questão dos empregos, ela está dizendo sobre um certo boom no número de anúncios de vagas do nosso balcão de emprego no Publish News. De janeiro do dia 18 de março de 2019, nós registramos 20 entradas nesse espaço no nosso site. E no mesmo período de 2020, esse número mais que dobrou e saltou para 55. Isso podia apontar uma retomada dos empregos perdidos depois dos pedidos de recuperação judicial da Cultura e Saraiva. Aliás,
Nós também entramos em contato com a Saraiva para saber como a varejista está atuando neste momento, mas até a gravação deste programa nós não tivemos resposta. Quem também deu uma visão bem realista sobre o assunto foi Fabiano Cury, diretor editorial da Carambaia. Vamos ouvir o que ele falou. Eu ouvi também gente brincando que, poxa, as pessoas vão ficar em casa, vão ler mais, então vai ser bom. Não, isso não tem nenhum cabimento, até porque mesmo que as pessoas estejam em casa, saudáveis, bem, do ponto de vista do ponto de vista psicológico, as pessoas não vão consumir produtos que não sejam de extrema necessidade, ou seja, produtos de higiene, alimentos. Então, dificilmente alguém vai comprar livro. Se você aproveitar o tempo para ler, provavelmente vai ser os livros que você já tem na sua estante. Então, não acredito que a gente vá ter um crescimento de vendas, acho isso totalmente descabido. O que vai acontecer é exatamente o contrário, as vendas vão despencar e não é um caso de demanda reprimida. Eu não acho que a gente ficar 4 meses parados, as pessoas daqui a algum tempo vão consumir os livros que não consumiram nesses 4 meses. Quando a gente voltar a uma situação de normalidade, as pessoas vão continuar consumindo como sempre consumiram e talvez até menos, né, pensando aí num período mais longo. Imagino que isso vai acontecer também na maior parte das áreas. Se você pensar no caso de um restaurante, por exemplo, ninguém vai chegar depois do período de quarentena e começar a comer mais para compensar o período que ficou em casa. Então, acredito que é uma situação que a gente não consegue estabelecer nenhuma expectativa do que vai acontecer no futuro, mesmo depois dessa crise ter passado. O que eu posso garantir é que na Carambaia a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar fazendo tudo o que for possível, mas sem nenhuma expectativa de venda nos próximos meses. E vamos adiante então. Nós conversamos também com a Roberta Machado, vice-presidente do Grupo Editorial Record. Vamos ouvi-la. Acho que são 2 focos de preocupação, né? Um, garantir a segurança dos funcionários e ter essa responsabilidade social aí para conter o contágio, né? Mas a outra preocupação é a preocupação econômica aí para o nosso negócio e sem dúvida que estamos muito preocupados. As livrarias têm reportado para a gente quedas expressivas dia a dia e então a gente teve mesmo que começar a mexer em planejamento editorial e marketing. Então o que a gente fez de imediato foi adiar por volta de 40 lançamentos aí que a gente estaria colocando no mercado agora no final de março e abril. A gente vai deslocar para maio. E mesmo assim, em maio, a gente está escolhendo assim, os livros mais fortes, a gente não estaria mais colocando em maio, porque a gente acredita que o mercado ainda vai estar retomando, a gente não sabe como vai estar, então a gente vai guardar os principais livros para depois dessa confusão toda, porque a gente entende que a gente precisa dar as mesmas oportunidades, né, para todos os nossos clientes, e aí não faz sentido a gente acabar tendo lançamentos que vão funcionar só nos canais online, e aí eles não vão ter a chance de performar bem nas livrarias físicas, né? Isso não é bacana. E então a gente vai segurar, e aí nas próximas semanas a gente vai trabalhar só com reedições, com reposição dos livros que estiverem sendo vendidos, porque imagino que os canais online, os próprios sites de livraria física têm ainda uma procura, e a gente então vai estar disponível aí para atender o mercado com essas reposições. A gente suspendeu também todos os eventos, a gente tinha vários eventos marcados aí, a gente está tudo suspenso, e
E aí, então, estamos reprogramando também, por exemplo, investimento de marketing, estamos suspendendo e congelando algumas ações que a gente ia fazer. A gente estava com um foco muito em ações em ponto de venda, e nesse momento não é o ideal, porque realmente muitas lojas vão fechar e o público não vai estar indo lá, então a gente congela e aí vai com toda a força depois. Eu acho que o esforço vai ser trabalhar muito bem a retomada depois, porque a gente precisa atrair público depois para as livrarias e reaquecer rapidamente o mercado para tentar compensar esse sufoco que vai ser nos próximos meses, né? Então, está tudo muito novo, a gente ainda está conversando muito internamente sobre coisas que a gente pode fazer durante esse momento para ajudar o interesse do livro, né? Conectar melhor os autores, os leitores, essas iniciativas a gente está conversando muito, mas o importante mesmo é a gente dar essa congelada nos lançamentos, acho que não é o momento, e depois a gente retoma. Vai ser mais ou menos por aí a nossa estratégia. Nós conversamos também com a Daniela Kifuri, da HarperCollins. Vamos ouvi-la? Olha, por ser uma empresa multinacional, a Harper já vinha tendo contato com outros países, né, e vendo que eles estavam sofrendo, então a gente teve assim algumas vantagens para poder se preparar. E a gente fez um plano de contingência que passou por todas as áreas da empresa, comercial, marketing, editorial, produção, logística. E a gente já foi se preparando para fazer esse home office, que acho que seria uma coisa que estava muito clara que a gente teria que fazer. Porque além da gente ter que manter o negócio, né, seria o mais correto a se fazer por todas as famílias que estão ali e dos funcionários que tiram seu sustento de lá. E cuidar dessas pessoas nesse momento foi o que a gente mais pensou, né? Então, a gente fez esse plano, compramos equipamentos, fizemos um investimento para que a empresa pudesse trabalhar e funcionar à distância. E a gente agora está com praticamente todo o nosso contingente trabalhando home office, e temos a parte da logística que não daria para fazer totalmente home office, então a gente está com uma parte assim muito reduzida, com o mínimo possível. Priorizamos as pessoas com mais de 60 anos, com alguma parte imunológica mais baixa, toda essa gestão em home office também. E é isso, e nós vamos passar todos por isso, se Deus quiser, vai acabar logo, né? Mas quanto antes as empresas se conscientizarem que elas são responsáveis por vidas e por pessoas, mais rápido a gente vai resolver essa questão, né? Nós precisamos todos cuidar uns dos outros agora, né? Com relação aos impactos, a gente acha que vão ser impactos grandes, consideráveis. Acho que a sociedade nunca se deparou com uma situação como a gente está vivendo hoje. Acho que as livrarias devem sofrer bastante, né? Porque você imagina ficar semanas sem receber pessoas nas suas lojas, ter que fechar, não só as livrarias, né? Como toda a parte cultural, de serviços, né? Então, acho que o impacto vai ser muito relevante. Mas aqui a gente vai viver um dia de cada vez. A gente tem algumas informações do que está acontecendo lá fora e a gente está assim umas 2 ou 3 semanas na frente, né, do que está acontecendo na Europa ou nos Estados Unidos. E aí a gente está fazendo alguns movimentos, né, para tentar amenizar um pouco o que dá para amenizar. Então, assim, uma preocupação grande da gente hoje é dar conforto às pessoas. Conforto através da leitura, através do conhecimento, em que a gente conscientize as pessoas de que elas têm que ficar em casa, uns pelos outros, e que a gente forme uma comunidade de leitores, e que a gente possa, nesse momento, estar conversando com elas e que a gente possa ajudar elas a encontrar no livro um conforto,
né? Então a gente está aqui na Harper realmente com um foco muito grande em poder colaborar com a sociedade nesse momento, né? Que é um momento que eu acho que é difícil para todo mundo, mas a gente vai passar por ele, todos nós. Outro editor que também disse que está preocupado com o lado humano dessa pandemia é o Daniel Lameira, com quem a gente também conversou. Vamos ouvi-lo? Oi, Fábio, tudo bem? Tanto a Aleph quanto a Antofágica estão já trabalhando em home office desde da semana passada e mantivemos a sequência de lançamentos e de produção. Então, a gente não abaixou a produção, mas também são editoras que têm uma quantidade de lançamentos bem menor do que as grandes casas, né? E duas editoras focadas em fundos de catálogo, que esse momento do lançamento não tem a sua força. A gente está um pouco mais preocupado com o lado, claro, humano da coisa. É um momento que inspira uma preocupação e que a gente tem que estar atento e dar o exemplo, né? Acho que ambas editoras também têm uma certa tranquilidade nesse momento de ter um share online muito grande, uma participação e um marketing digital muito forte. Acredito que esse momento seja um pouco mais prejudicial para as editoras que não tenham isso. Mas também acho que mesmo para essas, não acho que é uma crise tão duradoura. Acho que a gente vai passar aí uns meses de aperto, vai ser uma coisa que vai impactar no ano, claro, mas é algo temporário, algo que a gente vai sair, principalmente se a gente estiver atento, se educar, falar com as pessoas, conversarmos e cumprir nosso papel também social de falar sobre esse assunto. Então, é meio isso. Acho que todo mundo um pouco apreensivo. Talvez a gente tire algumas lições desse momento, que era melhor não ter passado, né? Mas uma mudança que eu acredito que venha claramente é algo que as editoras sempre foram mais contra, que é o home office. A gente sempre esteve um pouco, acho que atrás dos mercados nisso, e talvez nesse momento a gente veja que não é algo prejudicial, pelo menos não na minha experiência. Mas vamos torcer para que passe rápido, vamos acho que manter a calma no mercado, manter todo mundo ativo e acho que pensar no outro também, né? Pensar nos colaboradores, pensar em todo mundo e como que a gente organiza e não deixa ninguém na mão. Acho que isso é importante. E conversamos também com as livrarias. Primeiro, vamos ouvir uma análise de Bernardo Gurbanov, presidente da Associação Nacional de Livrarias. Diante do quadro que muda a cada hora, ainda entendemos que ainda é cedo para se posicionar ou exigir quaisquer medidas. Estamos atentos às medidas que o governo está anunciando, tanto o governo federal quanto os governos municipais e estaduais, e principalmente estamos atentos e chamando a atenção para o fato de que, nestas circunstâncias, a sobrevida, principalmente das pequenas empresas, as pequenas livrarias, neste caso, tem os dias contados, se não houver mecanismos de apoio efetivo para que essas empresas possam recuperar os seus capitais de giro. O Daniel Lousada, da tradicionalíssima Leonardo da Vinci, também tomou algumas medidas. Uma delas foi se preparar com materiais de higienização pelas lojas, mas prevê que fechará as portas em breve. Vamos ouvir o que ele teve a dizer pra gente. Olá pessoal do Publish News. A situação na Leonardo da Vinci é a seguinte: nós ainda estamos com a loja aberta. Desde a semana passada nós tomamos várias medidas, desmobilizamos uma parte do nosso quadro, fizemos uma modificação na loja para haver menos contato, diminuição das mesas do nosso café bistrô para aumentar a distância.
Disponibilizamos álcool gel em vários pontos da loja também para os clientes. Temos na loja um banheiro equipado com sabonete para higienização das mãos, enfim, e passamos todas as orientações para a nossa equipe. Na semana passada já tivemos uma diminuição de movimento entre 15% e 20%. Sábado foi mais acentuado. Nessa segunda, o movimento caiu cerca de 50%. E ontem, terça-feira, dia 17, 80%. Nesse momento, a prioridade é a segurança das pessoas. Minha expectativa é que nós fechemos aí amanhã ou sexta-feira e vamos continuar atendendo de portas fechadas. A gente tem operação no Marketplace, temos uma venda direta para os nossos clientes que nós estamos reforçando com entrega no Rio, especialmente em todo o Brasil. Nós estamos reforçando isso. E vamos continuar operando com um quadro reduzido, com escala, horário reduzido, enquanto for possível para atender os nossos clientes. É um baque bastante grande, ninguém esperava por isso, mas vamos enfrentar. O importante agora é se proteger, enfim, atravessar isso. Desejo sorte a todos os colegas do livro e, enfim, uma boa sorte a todos. O Marcos Teres, diretor da rede de leitura de livrarias, também falou conosco sobre as medidas tomadas nas lojas, tanto em relação aos seus funcionários e as medidas de isolamento social, quanto aos planos da rede para os próximos meses. A leitura está tomando algumas ações para evitar a propagação do coronavírus. As lojas em funcionamento estão com uma equipe com horário reduzido de meio-dia às 20 horas e alternância de datas. Uma parte da equipe da retaguarda está trabalhando em casa, em home office. Outra parte entrou de férias. Estamos incentivando que a equipe se desloque de carro, às vezes de dupla, evitando o transporte público. Reunião agora só por teleconferência. Disponibilizamos álcool gel na loja e estamos indicando a vacinação contra a gripe comum. O fechamento das lojas para manter o pessoal em casa é recomendado. Entretanto, é necessário a determinação do shopping ou do poder público. Vários estados já decretaram o fechamento dos shoppings, como Rio, São Paulo e Goiás. Santa Catarina também foi além, decretou o fechamento das lojas de rua e do transporte público. Em Minas e Brasília e Porto Alegre, o fechamento é iminente. Alguns estados do Norte e Nordeste ainda não apresentaram casos de coronavírus e podem vir a fechar mais tarde. As vendas das lojas já estão caindo cerca de 40%. Possivelmente em abril, todas as lojas já estarão fechadas. A leitura mantém uma reserva financeira. Caso o isolamento dure mais de 60 dias, teremos que nos preparar financeiramente para atravessar essa crise que deve durar até junho. Vamos renegociar os aluguéis, fazer banco de horas, renegociar alguns prazos, diminuir despesas e compras, e algumas lojas novas podem atrasar. E até adiantar cartões de crédito. Nossa prioridade é manter a equipe e as contas em ordem. E a situação é bem grave, e a Câmara do Livro começou a articular em Brasília caminhos que possam ajudar editores e livreiros a atravessar esse momento de muitas incertezas e enormes desafios. A gente conversou com o Vitor Tavares, presidente da CBL, que deu o seu panorama para a gente. Olá, amigos do Publish News. É uma alegria falar com vocês. É um momento bastante complicado, um cenário totalmente novo que surgiu com a questão aí do coronavírus, né? Estamos aí trabalhando muito forte aqui na CBL para encontrar caminhos e levar sugestões para os governos, todas as esferas de governos, para a gente poder encontrar soluções e fazer com que a gente sofra um pouco menos e passa esse período difícil que a gente acredita que vai durar aí uns 90 dias, né?
Por exemplo, enviamos para a Caixa Econômica Federal um pedido de revisão da suspensão do crédito do cartão BNDES. Esse cartão BNDES ele é muito importante, que é uma linha de crédito fácil, né, de utilizar, que as editoras, principalmente as médias e pequenas, utilizam para comprar papel. Isso daí é uma coisa importante e a Caixa Econômica tinha como meta terminar com esse cartão assim de uma forma unilateral, agora no final do mês de março, né? Enviamos também um ofício para o Paulo Guedes, né, ministro do Estado da Economia, solicitando, né, postergar o recolhimento do imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição do INSS do segundo trimestre do ano. Redução de taxas de juros, manutenção e ampliação de linhas de crédito, abertura de linha de capital de giro para o setor. Quando a gente fala setor, é todo o pessoal aí das editoras, livrarias e principalmente aquelas pequenas e médias que têm mais dificuldades com capital de giro, né? Também propomos aqui uma ação coordenada com os municípios para isenção de IPTU para livrarias e editoras. Manutenção dos programas também, isso é importante, né? Em todas as esferas do governo, de manutenção dos programas de aquisição de livros. Isso também oxigeniza o nosso setor e podem nos ajudar a passar esse período muito difícil, né? Também enviamos ofício para a Regina Duarte, né, secretária da Cultura, propondo ações que fomentem investimento de patrocínios para os eventos literários que poderão acontecer no segundo semestre. Isso é importante. Inclusive, a Bienal do Livro de São Paulo está totalmente dentro do nosso planejamento. Estamos trabalhando aqui na CBL e não tem perspectiva nenhuma de mudança, porque a Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontece no final de outubro, início de novembro, e estamos aí a todo vapor preparando essa grande festa literária, esse grande evento literário, onde estarão presentes ali milhares de pessoas, leitores, editores, livreiros, profissionais do setor. Pode ser que seja o evento da virada, né? Saindo de um momento muito difícil para um momento que a gente possa ter uma grande luz no final do túnel. Eu acho que estamos fazendo bastante coisa, não estamos aqui parados, inclusive toda a equipe CBL, né? Os profissionais e o time da CBL estarão de plantão, ou aqui na CBL ou em home office, atendendo os pedidos que o mercado solicita, como o ISBN, carta de exclusividade, ficha catalográfica, atendendo também, agora lançamos hoje a 62ª edição do Prêmio Jabuti, e vamos estaremos atendendo também as inscrições e as dúvidas do Prêmio Jabuti. Como muitas coisas agora passaram na CBL a ser feita por via web, via digital, isso está facilitando também. É um desafio, um cenário novo, mas acredito que vamos passar com muitas dificuldades, vamos passar mais esse período difícil e vamos sair dessa situação muito mais fortes do que já somos. Além de pedir para os nossos entrevistados fizessem um panorama da situação econômica e de como devem enfrentar mais essa crise, nós perguntamos como eles estão lidando com as suas equipes, quais medidas adotaram nesse momento em que a recomendação é isolamento social. Vamos começar com Roberta Machado, da Record. Então, essa é a primeira semana, né? Uma semana mais de adaptação, mas a gente já começou as medidas para isolar os funcionários o máximo possível, né? Como a Record é uma editora que tem gráfica própria, tem logística no prédio, é quase que uma instalação fabril, os departamentos são muito diferentes, então as medidas foram diferentes dependendo do tipo de trabalho de cada setor, né? Então, por exemplo, a equipe da gráfica, ela tem um horário que são turnos que eles fogem dos horários de pico de transporte público. E a equipe está trabalhando de máscara e a gente reforçou muito também a higiene, toda a parte de limpeza do prédio e com bastante álcool gel, enfim, tem limpeza de teclado, todo mundo que precisa trabalhar está trabalhando com um protocolo mais rigoroso de higiene. Então, por exemplo, a equipe da logística também a gente alterou os turnos de forma a não colocar muita gente trabalhando junto no mesmo horário.
Tivemos também que organizar melhor a ida ao refeitório aqui do prédio, porque concentrava muita gente ao mesmo tempo, com fila. E aí, todo o departamento mais administrativo, a área do prédio, a gente conseguiu colocar o pessoal em home office. Então, o editorial está 100% em home office, outros departamentos, a gente aqui do comercial e marketing está em esquema de plantão, então andares que tinham 30 pessoas hoje estão com 3 pessoas por dia só, e o resto em home office, vai alternando. E temos feito reuniões por Skype, então tá funcionando aí nesse sentido. Óbvio que não é o ideal, mas imagino que seja muito parecido com o que as outras editoras estão adotando, com exceção desses setores mais fabris, mais de produção, que aí, infelizmente, o caminho tem sido mesmo tentar reduzir os horários de pico e reforçar protocolo de higiene. Então, é mais ou menos assim que a Record está tocando. É isso aí, por enquanto. Isso está mudando muito, né? Então, pode ser que a partir de segunda seja diferente. A gente definiu essas regras até sexta-feira, e aí sexta vamos ver como que vai ser na semana seguinte. Vamos ver como é que vai evoluir. A Companhia das Letras é outra que tenta proteger seus funcionários e buscar alternativas em meio à pandemia. É o que explicou pra gente Otávio da Costa, publisher da editora. Sim, desde segunda-feira a maioria do escritório tem trabalhado de casa, como na medida para a proteção dos funcionários. Eu diria que 90% dos funcionários do escritório já estão fazendo home office. Em geral, não há grandes traumas, não é? Enfim, uma editora, em especial os departamentos editorial, de marketing, comunicação, mesmo vendas, conseguem trabalhar remotamente. Então, isso tem funcionado bem. Fabiano da Carambaia também explicou como as coisas estão funcionando na editora. Primeiramente, todas as pessoas que trabalham na parte editorial e administrativa estão trabalhando de casa. A única coisa que está funcionando fisicamente é o nosso depósito, mas também num esquema de rodízio. Então, a gente tem só uma pessoa por dia ali trabalhando para evitar a circulação e evitar o contato entre elas. Até porque a gente acredita que o número de vendas vai diminuir consideravelmente nas próximas semanas, quiçá meses. A gente também cancelou a nossa promoção de aniversário, que seria agora na semana que vem, porque isso envolveria uma logística, envolveria mais pessoas trabalhando, e a gente também não sabe como que vai estar o serviço de entrega, acredito que esteja prejudicado, então não teria nenhum cabimento a gente manter isso, a gente adiou, quando for possível a gente faz essa promoção. Também cancelamos clube de leitura, podcast ou qualquer outro tipo de ação que necessite de contato entre as pessoas. Então tudo isso a gente parou. Adiamos todos os nossos lançamentos, a gente continua trabalhando no que está sendo produzido, mas a gente não sabe quando volta, se de fato durar aí 4 meses, acredito que só no segundo semestre a gente vai ter livro novo. Evidentemente é uma situação completamente sui generis, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como vai afetar, mas eu acredito que vai ser trágico para a economia como um todo, assim como, mais especificamente, nossa área, trabalhar com livros, trabalhar com literatura. Pensando em pequenas editoras, pequenas livrarias, a gente teme que haja uma quebradeira, que as pessoas não consigam se segurar, que as pessoas não tenham como pagar as contas, fechando as portas, sem nenhuma receita. O que a gente, na Carambaia, vai fazer é manter o nosso trabalho, manter todos os funcionários, não há nenhuma hipótese da gente demitir ou encerrar a atividade, nada disso. Nós vamos continuar trabalhando e assim que for possível a gente volta
tendo de arcar com o que está acontecendo no mundo inteiro. É completamente. Acho que a gente se deu conta agora da gravidade disso, e acho que cabe a todos tomar as medidas, as orientações que estão sendo dadas por médicos, por Organização Mundial de Saúde, ou seja, todas as pessoas que têm um conhecimento da dimensão e do risco do vírus. Conversamos também com o Paulo Lima, da LPM. Vamos ouvi-lo? A LPM adotou as seguintes medidas com relação a esse problema do coronavírus. O nosso pessoal do departamento de vendas, do departamento de produção, estão trabalhando em home office. O pessoal da administração está reduzido pela metade e intercalando dia a dia. E o pessoal do depósito, a mesma coisa. E que a situação está complicada, todo mundo já sabe, mas é hora de sermos criativos e criar maneiras de inovar. Diversas editoras já começaram campanhas para incentivar o leitor, além de ficar em casa, a usar os livros como companhia nesse momento de isolamento social. O Otávio, da companhia, também falou um pouco para a gente sobre o assunto. E essa é a ocasião também de manifestar, não é? O nosso apoio ao pequeno livreiro. Recomendamos que os leitores telefonem ao seu livreiro de escolha, tentem seguir adquirindo livros com ele. Eu sei que muitos estão pensando em alternativas, e nós, do nosso lado, também estamos pensando em como oferecer apoio, mesmo logístico, para tentar manter, não é, o setor em movimento. E nós também estamos pondo em prática uma série de medidas para tentar aproximar os autores dos leitores, não é, nesse período de separação forçada. Então, desde lives com autores no lugar de lançamentos presenciais, até indicações de leitura por parte dos nossos autores. Possivelmente isso está sendo estudado, mas acho que vai sair um diário, não é, sobre o período de confinamento, escrito por autores no blog. Enfim, uma série de ideias para tentar, não é, enfrentar esse período sombrio. Gente, nunca é demais lembrar que o isolamento nessa ocasião é muito importante para conter a disseminação do vírus. Se você pode ficar em casa, fique. Mas se for inevitável sair, evite colocar a mão no rosto. E sempre que possível, lave bem as mãos e use álcool em gel. Mas, se mesmo assim pintarem sintomas do Covid-19, febre, tosse seca e dificuldade de respirar, procure os serviços de saúde. Mas só procure se apresentar todos os sintomas. Evite hospitais. Você pode entrar ali são e sair doente. E pior, tomar vaga de quem efetivamente precisa. Temos um programa que é um panorama nesse momento no dia 19 de março, às 14h30, que pode mudar a cada segundo, né, Thalita? É isso? Temos um programa? Sim, mas acho que a gente fez um trabalho legal e pôde ajudar as pessoas a entenderem como é que o mercado está lidando com esse momento. É isso aí, eu queria pedir desculpas pelo áudio diferente. A gente está gravando em casa, já que a gente tem essa oportunidade, então estamos aqui isoladinhos e fazendo online. Né, Thalita? Sim, nesse momento de crise a gente está tentando ser ainda mais ativo nessas redes para a gente ficar mais perto do público. Então espero que faça uma diferença e que a gente não se perca aí no meio dessa pandemia. Então, e para terminar, a gente tem uma indicação dupla da Audiobooks. Tem a indicação normal, né, que é um trecho de um audiobook, que a gente vai ouvir mais tarde, mas eles fizeram uma coisa que é muito interessante. Cada um faz o que pode. E a solução da Audiobooks foi ajudar as mães e pais que estão com os filhos pequenos em casa. E eles não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, sem poder brincar com os amigos e ver os familiares. A Audiobook disponibilizou gratuitamente 10 audiobooks infantis. Clássicos como Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas, Pinóquio e vários outros. Basta acessar queroescutar.outbooks.com/vamos ajudar. Escolha todos que quiser e coloque o cupom Vamos Ajudar. Isso aí, Thalita, até a outra segunda-feira e a gente vai se falando, certo? Exatamente. E agora a gente vai ouvir uma indicação do Matheus Rodrigues para a gente ouvir um trecho de 1984 de George Orwell.
Até mais! Oi, pessoal do Publish News, eu me chamo Matheus e hoje eu vim falar sobre o audiobook 1984 de George Orwell. Esse livro é um dos grandes clássicos da literatura e antes de experimentar o audiobook eu já havia lido ele algumas vezes ao longo da vida. Imagino que tenham muitos ouvintes que têm uma certa apreensão em ouvir um livro de não-ficção no formato de audiobook, ainda mais um título tão forte quanto 1984. Admito que eu também tinha esse receio quando peguei o livro para ouvir pela primeira vez, mas eu posso falar que a minha experiência foi fantástica. A narração me evocou sentimentos e sensações que eu nunca tinha tido em relação à obra e eu fiquei completamente imerso na história todos os dias que eu ouvia a caminho do trabalho. Então fica aqui a minha recomendação do audiobook 1984 e eu recomendo todo mundo experimentar. Um abraço. Nova fala, duplo pensamento, a mutabilidade do passado. Winston tinha a sensação de estar vagando pelas florestas do fundo do mar, perdido num mundo monstruoso, em que o monstro era ele próprio. Estava sozinho. O passado estava morto, o futuro era inimaginável. Que certeza podia ter de que, naquele momento, uma criatura humana, uma que fosse, estivesse do lado dele? E como saber se o domínio do partido não seria para sempre? À guisa de resposta, vieram-lhe à cabeça os 3 slogans estampados na fachada branca do Ministério da Verdade: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Tirou do bolso uma moeda de 25 centavos. Ali também, em letras minúsculas e precisas, estavam inscritos os mesmos slogans. E do outro lado da moeda via-se a cabeça do grande irmão. Até na moeda, os olhos perseguiam a pessoa. Nas moedas, nos selos, nas capas dos livros, em bandeiras, em cartazes e nas embalagens dos maços de cigarro em toda parte. Sempre aqueles olhos observando a pessoa e a voz a envolvê-la. Dormindo ou acordada, trabalhando ou comendo, dentro ou fora de casa, no banho ou na cama, não havia saída. Com exceção dos poucos centímetros que cada um possuía dentro do crânio, ninguém tinha nada de seu. O sol avançara, e as infindáveis janelas do Ministério da Verdade, agora, que já não recebiam luz direta, pareciam tão temíveis quanto as seteiras de uma fortaleza.